Bom, Isso. não é um trabalho conclusivo. Na verdade, eu quis apresentar, porque eu estava com essas coisas na cabeça, eu falei, gente, isso tem tudo a ver com a ciranda, eu sempre participo da ciranda e tal. Então, são mais conjecturas na minha cabeça. E em torno da questão da identidade entre a arte e a psicanálise, né? Bom, então eu vou começar aqui com uma provocação, pegando o tema dessa ciranda, mal-estar, um tempo que não cessa. Eu vou perguntar para vocês algumas coisas. Vocês sabem quem vocês são? Seu nome, você sabe qual é o seu nome? Você sabe o que você quer, o que você gosta? Reconhece a sua imagem? Bom, eu acho que todo mundo vai dizer que sim, né? Ninguém aqui se confunde com a outra pessoa. Mas você nunca estranhou o seu nome? O seu corpo, você está absolutamente confortável nele, sempre esteve? As suas escolhas sempre lhe pareceram muito claras? A sua família lhe soa harmônica como a Baquiana, número 5 de Vila Lobos? Acho que não. Todos nós já nos sentimos estranhos em uma noite de Natal em família, já desgostamos do nosso nome na chamada da escola, e o nosso corpo, como disse Freud, é constantemente uma fonte de infortúnio e peso. Por outro lado, em todo o reino animal, vocês têm conhecimento de algum mal-estar diante do corpo? Muito menos diante do nome, que para os animais não constitui um recurso de identificação. Para os animais, a cria não é falada ou imaginada. Ela surge inserida na sua espécie, com um padrão de comportamento estabelecido pela bagagem genética que garante a sua sobrevivência, seu papel no mundo animal e respectivas formas de reprodução da espécie. Ou seja, o script está pronto, né? Um bebê humano não tem essa chance, porque mesmo antes de vir ao mundo, já está capturado pela rede de representações discursivas e imaginarizações do desejo do outro. Ele já é esperado, pensado, imaginado como objeto, inserido numa família, numa cultura. Como veem, constituição do sujeito e lugar de objeto se sobrepõem, né? Essa antecipação do sujeito bebê, ainda puro real, tomado no discurso e no imaginário daquele que o antecede, sim, porque, querido ou não, o bebê humano não sobrevive se não tiver implicado no desejo do outro. Esta situação foi chamada por Freud de desamparo fundamental, em um tempo mítico. Já Lacan situa aí a posição de gozo, a existência do sujeito, tempo de pura pulsão, campo do real, impossível de ser representado. A questão da identificação, diferentemente da identidade, eu gosto de fazer uma diferenciação, embora no título eu tenha colocado identidade. Identidade é uma coisa estanque. A minha carteira é uma identidade, um certo número, enfim. A identificação é algo que nunca está completamente pronto, né? É algo que está sempre em movimento. Eu acho isso importante. Então, a questão da identificação é um processo complexo para os humanos, que se articula a partir da linguagem e da cultura onde estamos inseridos. O termo identificação envolve ação, movimento, processo, busca. O termo identidade se refere a uma situação estática, estabilidade, manutenção. O psiquismo humano congrega uma pluralidade de traços, os quais mantêm concatenação entre si. O processo de identificação detém a apreensão do tempo, fazendo conviver passado e presente no mesmo lugar, o que assegura ao sujeito a função de conquistar uma emancipação em relação ao que recebe do outro. O humano é marcado pela dívida simbólica, provinda das gerações precedentes. Abre aspas, aquilo que herdaste dos teus ancestrais, esforça-te para torná-lo teu, disse Freud sobre a paternidade em Totem e Tabu. Para nós, falantes, o acesso ao próprio corpo, como também a qualquer realidade, passa por um processo complexo mediatizado por uma série de elementos simbólicos e imaginários, ou seja, assim como pela voz e pelo olhar. Alguém consegue ter acesso a uma imagem do seu próprio corpo? Dependemos de um terceiro, especular, que sirva de referência. Mesmo assim, é sempre uma imagem parcial.
onde a imaginação vai tentar completar. E o nome? Alguém sabe a origem do seu nome, sem que essas notícias passem por um outro e, portanto, pela fala? O que temos acesso são significantes, palavras, que, encadeados num código de linguagem, querem dizer alguma coisa, mas nunca dizem tudo. Assim, o real do corpo é inodado com o simbólico e o imaginário para produzir um pouco de sentido. Em alguns momentos, para os dançarinos, por exemplo, o corpo lhes parece leve e servem para comunicar, já quando se machucam, né? Para um grande escritor como Joyce, Fernando Pessoa, o nome pode lhe ser um fardo. O que faz vocês se identificarem com uma pintura, uma música, um filme? Identificar-se seria uma forma de amor? Ou a identificação também pelo ódio? A questão da identificação é central desde Freud, desde a primeira tópica, quando eles esboçavam um modelo para o funcionamento do aparelho psíquico. A experiência traumática infantil, inaugural para a formação da neurose, seria a marca para a organização da relação da criança com o mundo. Depois, na segunda tópica, a formação do eu estaria apoiada na identificação primária, fusão narcísica entre o bebê e a mãe como objeto, tanto o bebê quanto a mãe, objetos, raiz do eu ideal. Assim, com as contribuições de Melanie Klein e Winnicott, a relação objetal passa, na obra de Freud, a orientar o rumo para a formação do eu, em diferentes fases, oral, anal, genital, etc. Com o desenvolvimento das formações edípicas, a questão sexual volta à cena no panorama das identificações, concedendo ao falo a primazia para a formação do eu. No seminário 9, Lacan utiliza-se de Descartes na formulação penso, logo sou, para problematizar a questão da identificação. Através de uma descontinuidade nessa afirmação cartesiana, penso, logo sou, quer dizer, aí tem vírgula, né? Não penso, vírgula, logo, vírgula, sou, vírgula, não é mais penso, logo sou. Ou seja, sou onde não penso. Ele introduziu uma iância real entre o ser e o pensamento, ou seja, a existência de um vazio no cerne da identificação entre o que eu sou e o que eu penso que eu sou. Tem aí um precipício. Assim, ele sustenta a hipótese freudiana de que o pensamento tem origem no inconsciente. O eu que pensa é diferente do eu que sou. Ou eu não penso ou eu não sou. Lacan, no seminário 9, né, que é inédito ainda, concluímos que o processo de identificação vai se dar a partir de duas faltas na relação com o outro. A falta simbólica, porque o significante não diz tudo, ele diz de uma falta, e a falta imaginária, porque o olhar não captura toda a imagem, o olhar recorta a imagem. Mesmo assim, dizemos, eu sou uma pessoa tal e tal e tal, eu me conheço, para mim é assim, eu sempre, eu nunca, como se fôssemos uma obra acabada. Como veem, a identificação é o produto de inúmeros fatores que se relacionam, sob formas de nodulação muito variadas, que Didier Weiss chamou de mestiçagem, mestiço. Né? Para ilustrar a formação ficcional da identificação, gostaríamos de nos servir de alguns artistas e suas obras. A minha hipótese é tentar encontrar nessas obras e um pouco também na história, né, do autor, no caso do artista, traços de identificação que pudessem articular a vida, a experiência do artista e a sua obra. Então, vamos começar com a nossa amiga Frida Kahlo. Filha de pai alemão, luterano e mãe mestiça, indígena e espanhola, que se casaram logo após a viuvez de seu pai, e, embora não houvesse amor, o casal teve 4 filhos. Alexandre, a primeira imagem. Alexandre está aí? Oi? Tô. Só um minuto. Tá, primeira imagem. Então, agora você fica alerta, que eu vou embora. O casal teve 4 filhas, das quais Frida era a terceira, além de 2 meio-irmãs do primeiro casamento do pai. Era uma casa de mulheres, comandada pela sua mãe.
Alexandre, a 2, a 3 e a 4. Só que a imagem não está com essa numeração, né? Ela está com 567, 568. Bom, Não, vou 567 é 5, 6 e 7. 5, 6 e 7. Tá? Agora eu estou pedindo, eu já pedi a 1, eu gostaria que você colocasse, e depois eu estou pedindo a 2, a 3 e a 4. Eu vou parar, porque senão foge muito do ponto. Recording in progress. Fechou? Ainda não abriu. Eu acho que a 1 é essa primeira da esquerda aqui. Essa, eu acho que é essa. Foi? Aparece? Ainda não. Não. Ah, sim, então tá aí. Casal, os avós paternos, avós maternos e o bebê. Ok. Agora passa a 2, a 3 e a 4. Agora é na sequência, né? Deve ter uma sequência. Uma delas deve ser esse casal aí. Eu acho que essa, inclusive, era um. Mas eu não tenho de cor, eu não tenho de cor todas as imagens. Abriu maior? Não. Diego Rivera e Frida Ah, Kahlo. esse casal é o Diego Rivera, não é essa, não. Alexandre, eu não sei de cor qual é a 2, qual é a 3, qual é a 4. Eu só consegui identificar um.
Peraí. Tem uns ícones extra grandes. Agora dá para ver o desenho melhor, né? Sim, mas eu não sei qual é a 2, qual é a 3, qual é a 4. Mas esse. Você está botando meia dúzia de fotos e a gente não sabe qual delas é que. Mas não veio essa numeração para mim. Ela veio em anexo, mas Número. não veio com número. 2, 3, 4, não veio. Veio assim, imagem 0576, 0576. Pois é, então, 576 é a 5, a 6 e a 7. Veio a numeração, só que eu botei os números seguidos. Ah, será isso Eu, aqui? Ah, peraí, deixa eu clicar, ver se abre. Acho que está na internet. Isso aqui não está no. bom. E eu ainda perguntei, entendeu? Uma coisa que você não falou mais nada, eu achei que estava dominado. Não abriu. Sem a imagem, realmente, eu não consigo mostrar o que eu quero. Os arquivos realmente que abriram são esses aqui. Eu até olhei agora no anexo, mas assim, vem esse. No meu e-mail você não localiza isso? Então, no e-mail vem esses anexos aqui, ó, anexo 2, 3, 4. Só que é como se fosse um Não link abre. não abre, é um link Ai, meu Deus do de céu. página na internet, Eu entendeu? Aí pensei que você tivesse visto isso. não. A senhora falou que eu mandei para poder lembrar depois, mas não disse que ia apresentar isso, enfim, não entendi que era isso. Você não entendeu. Achei que a senhora estivesse preparando a apresentação, tá? Eu até mandei para a Bom, comissão. então vai mostrando o que você puder, tá? O que você tem aí, e a gente vai Tá. tentando pescar. Quando você começar a mostrar, eu continuo lendo. Abriu grande a imagem? Não, nada, nada. Agora abriu. Hum. Bom, eu vou tentar então falar um pouco dessa imagem, porque eu selecionei essa imagem, né? Ela com essa figura masculina, né? E eu vou falar muito da relação dela com o pai. Então, continuando onde eu parei, era uma casa de mulheres, comandada pela sua mãe, descrita como uma mulher gentil, ativa e pode ir passando outras, Alexandre, e inteligente, mas também calculista, cruel e fanaticamente religiosa. O único homem era seu pai, chegado no início do século XX no México, com 19 anos, fotógrafo que viu sua atividade, seu pai, prejudicada com a Revolução Mexicana de 1910, a quem Frida era mais próxima. O outro homem fora seu irmão natimorto, por ocasião da viuvez do pai. Então, tinha na história dela, né, esse outro homem que era o irmão.
Como foi que Frida pôde construir seu lugar de diferenciação nesse contexto familiar e cultural? Como compor acordes harmônicos em meio a esses acordes dissonantes? Sua pintura se caracteriza por autorretratos. Passa mais, Alexandre. Você ficou no pai, aí. Tem mais 5 imagens aí para passar. Enfim, vou lendo, senão acabo hoje. Sua pintura se caracteriza por autorretratos, elementos autobiográficos, atravessados com a cultura popular mexicana, que mesclava realismo com fantasia. Inclusive, isso rendeu à Frida Kahlo o estatuto de surrealista. Aí tem 4 imagens para mostrar isso. Essa você já mostrou. Acometida pela poliomielite, que lhe custou uma série de lesões, aí eu separei 5 imagens, lesões, operações e, por fim, o encurtamento de uma das pernas. Mesmo assim, ou até por isso, Kahlo foi uma criança estudiosa que pretendia cursar medicina. Aí o corpo, né? Não dá para ver muito, mas a gente, né, vê que é um corpo. Queria estudar medicina. De 1922 a 25, ela frequentou a Escola Nacional Preparatória do Distrito Federal do México, onde se dedicou a ciências naturais e participou ativamente de atividades políticas. Aí tem algumas imagens também dela em atividades políticas. Tem 2 imagens, mas não apareceram ainda. Em 1925, sofrera um grave acidente entre um bonde e, olha, de novo, corpo, né? Entre um bonde e um ônibus. Aí tem uma imagem muito importante, essa primeira aqui do lado esquerdo, amarelinha, Alexandre. Não, essa. Essa foi uma pintura que retrata o bonde, onde ela sofreu esse acidente. Esse acidente lhe custou um bom tempo a camada, quando ela se dedicou à pintura usando a caixa de pincéis do pai. Tem uma foto aí dela pintando com a caixa de pincéis, mas essa você já mostrou. Já mostrou. Aqui, deixa a dedicatória do pai aí, por favor. Meu pai foi para mim um grande exemplo de ternura de trabalho e, acima de tudo, compreensão de todos os meus problemas. Essa é uma das imagens que fala da relação dela com o pai. Em 1928, faz um tumultuado casamento com o já consagrado artista. E aquele casal, um de verde, outro de vermelho. Aí, que é o Diego Rivera, 26 anos mais velho. Aí tem 2 figuras, que eu não sei quais. Vai passando, Alexandre. Em 1954, contrai uma pneumonia e é encontrada morta, sem ficar determinado se fora mais uma das suas tentativas de suicídio. É lógico que a biografia dela é muito mais cheia de detalhes. Olha, de novo, partes do corpo, né? Essa coisa do corpo, né? Órgãos, inclusive, o real do corpo, né? Eu resumi, evidentemente, né? Aí a questão da natureza, né? O homem e o animal, essa passagem, né, de que eu falava no início. De novo, né? O corpo humano e a natureza, as raízes, as folhas, né? Mesclados. Aí, é assim, ela com uma outra mulher, né? Uma outra mulher, que pode ser ela mesma, né? E sempre com as questões do coração, sempre com as questões orgânicas, fios, etc. Aí, de novo, né? Quer dizer, uma caveira, um corpo em cima e um corpo embaixo, também um corpo ligado a flores e a uma rama, né? E eu chamei essa maneira de tratar, tem uma questão com a maternidade também que passou ali, né? Que é a maternidade, a relação dela com a mãe. Então, ela faz um peito
assim, espinhoso, né? Ela, assim, então, o que eu queria dizer? Eu chamei esse corpo, assim, lembrei agora, de corpo despedaçado, não só por essa característica de mostrar um corpo com órgãos, né, enfim, aos pedaços, estraçalhado, como também por esse conceito na Melanie Klein que fala de um corpo anterior à linguagem, né? Bom, então, acabamos o que eu tinha para dizer de Frida Kahlo. Agora vamos falar de Fernando Pessoa. Também tem gravuras aí, Alexandre. Você localiza? Quem sou eu de Fernando Pessoa? Esse capítulo que trata do Fernando Pessoa, eu chamei de Quem Sou Eu. Esse primeiro Só uma poema eu vou dúvida. ler. Fernando Pessoa é o poema que está aqui, né? Tem É gravura? poema. Fernando Poema. Pessoa acho que não tem nenhuma figura, só tem poema. Não, tem Esse da Berna primeiro poema, Reale depois. É. isso, Berna Real ainda vem lá. Não dá spoiler, Alexandre. Olha só, eu vou ler, porque eu tenho ele aqui. Sim, sou eu mesmo, tal qual resultei de tudo, espécie de acessório ou sobressalente próprio, arredores irregulares da minha emoção sincera. Sou eu aqui em mim, sou eu. Quanto fui, quanto não fui, tudo isso sou. Quanto quis, quanto não quis, tudo isso me forma. Quanto amei ou deixei de amar, é a mesma saudade em mim. E, ao mesmo tempo, a impressão, um pouco inconsequente, como de um sonho formado sobre realidades mistas, de me ter deixado a mim num banco de carro elétrico, para ser encontrado pelo acaso de quem se lhe ir sentar em cima. E, ao mesmo tempo, a impressão, um pouco longínqua, como de um sonho que se quer lembrar na penumbra que se acorda, de haver melhor em mim do que eu. Sim, ao mesmo tempo, a impressão, um pouco dolorosa, como de um acordar sem sonhos para um dia de muitos credores, de haver falhado tudo com tropeçar no capacho, de haver embrulhado tudo como a mala sem as escovas, de haver substituído qualquer coisa a mim, algures na vida, baste. É a impressão, tanto quanto metafísica, como o sol pela última vez sobre a janela da casa a abandonar, de que mais vale ser criança sem querer compreender o mundo? A impressão de pão com manteiga e brinquedos, de um grande sossego sem jardins de proserpina, de uma boa vontade para com a vida encostada de testa à janela, num ver chover com som lá fora, e não as lágrimas mortas de custar a engolir. Baste, sim, baste, sou eu mesmo, um trocado. O emissário sem carta nem credenciais, o palhaço sem riso, o bobo com grande fato de outro, a quem tinem as campainhas da cabeça, como chocalhos pequenos de uma servidão em cima. Sou eu mesmo, a charada sincopada, que ninguém da roda decifra nos serões de província. Sou eu mesmo, que remédio, né? Esse poema ele atribui a um dos seus heterônimos. Eu achei muito interessante a questão dos heterônimos, porque eu pensava que eram nomes, ele dava autoria com outros nomes. Não, alguns pesquisadores dizem que ele chegou a ter 150 heterônimos. Mas o heterônimo era um personagem que ele inventava. Esse personagem tinha nome, idade, local onde nasceu, pai e mãe, figura física, cabelo preto, magro, alto, hábitos, gostava de beber, não gostava, gostava disso, era mulherengo. Enfim, ele criava 150 personagens para dar conta do quem sou eu. E a biografia dele também é muito confusa, eu resumi bastante, porque ele vai e volta de Portugal para a África, depois ele vai estudar em Harvard, depois acha que Harvard é uma porcaria, larga para lá. Enfim, ele se mexe muito, né? Fernando Antônio Nogueira Pessoa, nascido em 1988 em Lisboa, foi poeta, filósofo, dramaturgo, ensaísta, tradutor, publicitário, astrólogo, inventor, empresário, correspondente comercial, crítico literário, comentarista, político português. E aí ele morreu em 1935. Vocês veem a questão do com quantas coisas ele era, né? Nesse período foi, ao mesmo tempo, uma série de outros personagens. Alguns pesquisadores, como eu já disse, acham que tem quase 150.
sobre forma de heterônimos, e com eles procurou detectar, sobre vários ângulos, os dramas do homem do seu tempo. Cada um desses heterônimos, desses que eu chamo de personagens, falavam, né, do drama da existência da época, da política e da própria questão existencial. Abre aspas. Com uma tal falta de gente coexistível, como há hoje o que pode um homem de sensibilidade fazer se não inventar os seus amigos, ou, quando menos, os seus companheiros de espírito, disse ele. Seus heterônimos não são meros nomes, eu já falei, né? Com tantas ideias e ideais, querendo ser tanto mais que não podia, lançava a mão de personagens ficcionais para conseguir sentir todas as experiências sob maneiras distintas e até contraditórias. Esses personagens autores falavam de sua autobiografia. Álvaro de Campos, por exemplo, era o seu alter ego, o que ele gostaria de ser, o eu ideal. Um dandy espalhafatoso, viajante quanto mais, com vida sexual ativa com homens e mulheres, enquanto Pessoa era um homem cerebral, tímido e taciturno. Filho de Joaquim Seabra Pessoa, natural de Lisboa, que era crítico musical, e de Maria Madalena Pinheiro Nogueira Pessoa, natural dos Açores, uma mulher típica da Belle Époque, amante de música, falava línguas e fazia poesias. Com apenas 5 anos de idade, perdeu o pai, vítima da tuberculose. Então, com 43 anos, o pai. No ano seguinte, morre o irmão Jorge, ainda bebê. Surge aí seu primeiro heterônimo. Chevalier de Pá. Seria seu amigo imaginário? Desde então, sua extensa biografia fala de inúmeros deslocamentos entre Lisboa e África do Sul, casas de parentes, línguas diferentes, formações universitárias, clássicos da literatura e profissões. Afinal, quem era Fernando Pessoa? Abre aspas. Eu sou um pagão decadente, do tempo do outono da beleza, do sonolecer da limpidez antiga, místico intelectual da raça triste dos neoplatônicos da Alexandria. Com eles creio, e absolutamente creio, nos deuses, na sua agência, na sua existência real e materialmente superior. Como eles, creio nos semideuses, os homens que o esforço e a ergueram ao sólidos imortais. Tem mais imagem aí, o Alexandre, dele? Poemas? Tem poemas aqui. Tá, então bota alguns aí. Se não demorar muito, a gente dá uma lida em alguns. Porque são os poemas dos heterônimos, que eu botei alguns. São bem diferentes. É inacreditável como ele é capaz de ser tantos poetas, né? Um só. Eu acho que eu vou ter que ler, que está tão miudinho, né? Abriu. Abriu miudinho. Pior Dá que para aumentar, não? como veio no e-mail, não tem como Tá, aumentar. então Aqui, vamos para lá. mim, não está tão pequenininho assim, não, Eu querido. consigo ler, Tereza. Dá para Ótimo. ler Então leiam. perfeitamente. Então leiam. O poema Tem um deve zoom ser aqui. lido por cada um, porque cada um tem a sua leitura. Deu um zoom aqui, peraí. Melhorou. Pronto, esse aí já deu para ler. Vê se você consegue botar o outro. Tá pelo menos mais uns dois, para vocês verem como é diferente o estilo.
Esse é Álvaro de Campos. Dá um zoom aí. Pode subir, pode subir. Pode subir. Vai. Aí já tem outro embaixo, o Alberto Caeiro. Isso é muito bom, nem sempre sou igual. Ok? Tá, então agora vamos passar para a Berna Reale. Vamos ver se você acha aí as imagens, que essa também depende muito das imagens. A Berna Reale eu chamei o corpo político. O corpo humano certamente é um dos motivos mais estudados ao longo da história da arte. É uma característica do ser humano questionar o seu entorno, mais ainda, questionar o seu corpo. Várias manifestações artísticas o envolvem, sejam elas representações na pintura, escultura, em performance ou ainda em instalações e performances interativas, quando o corpo torna-se não o próprio objeto, figura central da obra de arte, submetida a atuações do público em obras participativas e interativas. Quer dizer, às vezes o corpo é só o objeto é figurativo, às vezes o corpo é a própria obra e o corpo interage com o espectador, né? Aliás, há algum tempo atrás teve uma exposição no CCBB, se não me engano, o Corpo, chamava o Corpo, e foi muito, muito, muito questionada, porque eram corpos de cera enormes e tal, e nus, né? E outros vivos, que a pessoa podia mexer a mão, o pé e tal, e acharam, enfim, aquilo muito agressivo, né? Bom, aí tem de novo, né, uma foto dela trabalhando com o corpo. Assim, as pessoas presentes no espaço da exposição têm a oportunidade de atuar sobre, além de proporcionar novas experiências a esse corpo, entendido como parte constituinte e necessária para o desenvolvimento da obra. O status corporal do artista passa de um corpo individual para um corpo político. Pode ir passando, Alexandre. Dessa maneira, entende-se o corpo do artista, ali são tornozeleiras eletrônicas. Eu vou comentando. Aqui meu Deus. Algemas. Algema, obrigada. Algemas, né? Algemas de cabelo. Dessa maneira, tá. Entende-se o corpo do artista como algo em constante devir, modificável e atualizável pelas diferentes atuações do público, como no teatro. Berna Reale, nascida em Belém do Pará em 1965, é uma artista visual que participou de inúmeras exposições individuais e coletivas no Brasil, Alemanha, Portugal, Itália, Inglaterra, e integrou a representação brasileira, que
26ª Bienal de Veneza, 56ª. A arte de Berna Reale é feita basicamente por meio de 3 pilares. A referência à violência, e aí tem essas 2 imagens, o corpo como ferramenta, não sei qual seria a outra, vê na ordem se aparece. Essa é um corpo, de alguma maneira, como ferramenta. Essa imagem é de frente para o mercado de Belém, na beira do mar, onde os pescadores chegam com os peixes, etc. Ela está nua com entranhas de animal, né? Entranhas frescas, vísceras frescas de animal sobre a barriga. E, então, isso chama esse esvoaçar de urubus. Né? E vocês veem que aí tem um vento aí, né? Essa maca está coberta com lençol e o vento aí. E ela fica assim exposta, e as pessoas passam, né? Passam, e ela disse que era esse o objetivo mesmo. Né? Então, continuando aqui, basicamente 3 pilares: a referência à violência, o corpo como ferramenta e o espaço como parte da obra, quer dizer, esse mercado, esse cais, esses pescadores, etc. Por isso, ela prefere fazer apresentações ao vivo e não dentro de museus ou galerias fechadas. Seu trabalho como perita, ela era perita meu Deus, Ela ainda é. Ela ainda é, desculpe, tem razão. Ela trabalha com as detentas do presídio de Belém. Mas ela faz esse trabalho quase outro... que como... Só um pouquinho, só como um trabalho social, né? Isso. Ela Na faz verdade, isso. ela é funcionária. Agora, Não, ela foi perita, Helena. Ela não realmente ela é trabalhou como perita perita. e agora ela faz por fora. Eu sei porque ela é minha amiga, a gente conversa sempre. Sim, mas eu só queria falar o seguinte, que ela era perita, né? Que foi a maneira dela sobreviver, Sim, até que a arte dela pudesse dar funcionária uma condição. Mas o que eu queria falar é o seguinte, não tenho visto nada sobre perícia. Ela ainda está trabalhando, Tereza? Então, Alguma ela Tereza aí? agora o que ela está fazendo, eu até, enquanto a Tereza estava fazendo aí a apresentação das coisas dela, inclusive aquela dos presidiários nessa posição, eu e mais 29 mecenas, como ela colocou, o nome era esse, durante um ano e meio, agora eu não me lembro, nós subvencionamos ela a montar essa performance. E aí, para cada um de nós, ela cedeu 3 fotografias, que eu até entreguei para o meu filho Pedro, que ele se interessou com o certificado e tudo, em agradecimento. Você perguntou, ela está agora, ela acabou de inaugurar um café que se chama Chance. E Isso. ela está fazendo uma... E é o que ela vai trazer para a Ciranda também, foi uma sugestão minha. Ela está fazendo um vídeo com algumas entrevistas com essas moças, e essas moças presidiárias estão trabalhando no café. Por isso se chama Chance. Eu li alguma coisa sobre isso, mas o que eu quero trazer aqui é a biografia dela, aquilo que ela foi fazendo, porque a minha hipótese é que isso se externa na arte. Tá? Então, assim, o que ela está fazendo agora, ainda eu não estou cotejando. Ela era perita, trabalhava com necrópsia, e ela se refere a isso na biografia dela, e eu vou citar aqui mais adiante. Então, 3 pilares. Seu trabalho como perita abriu para ela o corpo em outra perspectiva. E eu pergunto, o corpo significante? Vai passando, Alexandre. As pessoas pensam, ela dizendo, que a prática com a cena do crime te deixa fria, quando, na realidade, te deixa mais sensível, afirma ela. Ela diz ter conhecido a miséria não lendo, nem vendo uma fotografia, nem vendo um filme, e sim fazendo perícia. A perita criminal.
O corpo de Berna torna-se um elemento estético dentro de uma cena, como na instalação do Mercado Municipal de Carnes de Belém, quando colocou fotografias de vísceras humanas obtidas a partir de cadáveres do IML, onde ela trabalhava, dentro dos boxes, junto com as carnes que estavam sendo vendidas, para provocar a reflexão do mercado como um grande estômago de ser humano, onde se convive com a fartura e com a miséria. Sua primeira performance, quadro Quando Todos Calam, foi esse que a gente viu aí, com a artista deitada, nua, e as vísceras em cima e tal, em frente ao mercado Ver o Peso de Belém. Deixa eu ver, eu acho que o que está aqui eu já falei. Ela atravessa fronteiras do mal-estar em seu ato performático, desafiando sua própria humanidade para provocar nos humanos a experiência da violência que produz uma dessubjetivação no dia a dia, impedindo-os de se reconhecerem uns nos outros, alvos da mesma violência. Passa mais, passa mais. Em 2014, essa é uma outra que eu vou falar a seguir. Em 2014, Berna deu muito o que falar ao encarnar Jenny Kelly e apresentar sua versão do clássico Singing in the Rain. Vê se você acha aí, Alexandre, é um cara todo dourado num tapete vermelho. Uma figura, que na verdade é ela. Essas foram as únicas que abriram o Tá bom. JP. Então tá, então deixa. Então eu vou descrever aqui, né? Singing in the Rain, 1952, Reale estendeu o tapete vermelho no lixão do Aruá, é um lixão que tem na capital paraense. E munida de um figurino todo dourado, com direito a terno, gravata, sapato, Oxford, guarda-chuva e máscara de gás. Protagonizou a icônica cena do filme, o Singing in the Rain. Aí, comentário dela. É o poder desfilando, a riqueza e a miséria de um país de contrastes, enfatiza ela. Com a performance Limite Zero, a artista sai de um caminhão refrigerado, é essa que o Alexandre mostrou aí, ela estava pendurada, eu disse que ia comentar. Ela sai de um caminhão refrigerado nua, amarrado em uma vara, em um percurso pelas ruas de Belém. É carregada por 2 homens vestidos de roupas brancas semelhantes às dos açougueiros. É essa. Seu corpo é usado como ferramenta de reflexão social, ao expor a aproximação homem-animal do corpo, principalmente o feminino, como objeto de comercialização. A título de conclusão, obrigada, Alexandre, pode tirar. A título de conclusão, vamos tratar algumas linhas entre a percepção da realidade e a forma com a qual o sujeito representa sua história para si mesmo, a posição que ele ocupa no mundo, sua identificação. A primeira vez desculpa, que Freud aborda a questão da existência de diferentes tipos de realidade, denominadas por ele como realidade do pensamento e realidade externa, é em 1895, no projeto de uma psicologia científica. 5 anos mais tarde, a noção de realidade psíquica aparece no fim do capítulo 7 da interpretação dos sonhos, ligada à noção de enigma, do umbigo do sonho. O inconsciente, abre aspas, é a verdadeira realidade psíquica em sua natureza mais íntima. Ele nos é tão desconhecido quanto a realidade do mundo externo. A realidade psíquica e a realidade externa, concreta, mantêm uma relação dialética. A primeira corresponde a uma, primeira realidade psíquica, corresponde a uma realidade interna ao sujeito, que é mediada pela segunda, que é a realidade externa, o que proporciona uma assimilação, uma decifração entre as representações do mundo exterior e do mundo interior. É como se o sujeito visse o mundo exterior a partir da lente da sua realidade psíquica. Isso eu estou falando agora. A realidade psíquica opera como uma lente que acomoda a realidade externa, ou seja, a realidade resulta de uma montagem e, portanto, pode variar com a posição do sujeito, ou seja, assim é, assim lhe parece. Na tentativa de dar à realidade psíquica o estatuto de verdade do sujeito, Freud a conceituou como o núcleo irredutível do psiquismo, registro dos desejos inconscientes. Ela corresponde, pela forma com a qual o sujeito representa a sua história para si mesmo, à posição que ele ocupa no mundo,
Isso significa que a realidade externa é investida pelo sujeito para ser significada, e a fantasia funciona como filtro, tradutor, fornecendo elementos para essa significação. A fantasia faz mediação, inicialmente, entre os fatos e os sentidos dos fatos, ou seja, os acontecimentos e a interpretação dos mesmos por parte do sujeito. Mas o que é do fato ou do conceito sem a sua interpretação? Eu quero defender que não existe. Segundo Freud e também os poetas, só se consegue suportar a rudeza da realidade externa com o recurso da fantasia. Isso é incontestável, pelo menos no que diz respeito às primeiras experiências do organismo precariamente maduro do bebê humano desprovido da possibilidade de construções de sentido. Estou terminando. Assim como no sonho, a realidade da vida de vigília, as identificações, as escolhas objetais, os laços sociais, os sintomas, são representações intermediadas pela fantasia. Então, aquilo que chamamos de realidade é produto de uma fantasia, como uma obra de arte, um romance, uma pintura, uma coreografia. Cada um de nós produz, então, a sua arte. Então, o mundo, a vida, assim como a obra de arte, provocam em cada um de nós sensações estéticas, e estas são da ordem do particular. Cada um tem seu mundo particular. Ainda que possamos ter a impressão de que compartilhamos as mesmas sensações com outras pessoas, o que compartilhamos de fato são as proposições que podemos construir sobre essas sensações. Coletivamente, o que podemos compartilhar é uma proposição. Esse troço mexeu comigo. Como Ferreira Goulart, Freud vê na arte uma saída particularmente instigante para o sujeito diante da conflitiva realidade que lhe é apresentada. A arte existe porque a vida não basta. Era isso, gente. Vocês veem que nesse final eu, de novo, pego o tema da ciranda, que é o mal-estar, dessa impossibilidade de ser entendido, de entender o outro, né? De compartilhar percepções de mundo. É isso. Legal, Tereza. Legal mesmo foi você ter me dito que você ia fazer uma coisa bem simplesinha. Foi ótimo. Não, vai ser bem simples, bem tranquilo. Bom, porque são que coisas que eu acontece? penso. Eu acho que é simples. Sim. Não é que seja complexo exatamente, né? Mas eu esperava realmente uma coisa bem simplesinha, porque quando você disse, eu acreditei, esse que é o problema, Tá né? vendo? Foi a minha crença. Então, assim, Mal você entendi. falou comigo sobre a questão do artista, quando a gente conversou, e a identificação à sua arte, né? Então, a identificação em Freud é o modo mais básico nas relações entre as pessoas, que o sujeitinho ali ainda não sujeito, ele absorve traços do outro e depois, ao longo da vida, isso acontece muitas vezes, principalmente na adolescência, por exemplo, né? Se identificando para se tornar parte de um grupo, por exemplo, na adolescência. Então, eu fui um pouco por esse caminho, né? Vou pedir só um pouquinho de paciência, porque está tudo assim, não tive um tempo legal para organizar tudo da maneira como eu acho interessante. Então, com relação à Frida, né, eu fui aqui na biografia dela, que eu ganhei de presente do meu marido, que é lindíssima, e eu sou uma apaixonada pela Frida desde sempre. E então, assim, o que eu encontrei aqui que vinha à minha mente de mais significativo com relação à Frida, né? Que você, quando falou comigo, você disse seria um corpo mutilado, a maneira como ela se apresenta, mas aqui o que diz, assim, que tem tudo a ver com isso, né? É algo para além do que eu poderia pensar antes, que seria uma maneira dela retratar a dor dela, mas aqui se fala, né, o autor traz o seguinte, que é até possível argumentar que a invalidez era essencial para a autoimagem dela. Então, isso, uma identificação mesmo ao problema, à questão, à dor, ao sofrimento e a tudo que aconteceu no corpo, né? E que ela transformou em arte, e ela diz que os seus problemas físicos
que ele diz o seguinte, que se fossem tão graves quanto ela fingia ser, ela jamais teria sido capaz de traduzi-los em arte. É uma coisa bem forte, mas ao mesmo tempo, na biografia, há trechos em que se descreve algo do horror Sim, do que ela passou, e não isso que é dito aqui, isso. né? E tem também a questão dela, cirurgias, né? Pessoas que passaram por muitas cirurgias, às vezes dizem, eu não quero mais ver centro cirúrgico. Tem uma amiga que recentemente foi fazer uma cirurgia e passou por vários problemas. Ela disse, Helena, eu estou em pânico, porque eu já fiz muitas cirurgias na minha vida e ela estava muito apavorada, assim, ela precisou de apoio, de amigos e tal, para encarar isso. Então, que ela, se fosse, ele diz aqui, muitas pessoas acreditam que Rivera teria abandonado Frida caso ela não fosse tão doente, e que Frida era bastante capaz de consentir com uma cirurgia se isso fortalecesse sua ascendência sobre Diego, né? E tem também a posição dela de ter, a gente não sabe até que ponto isso é um gozo, né? De ter topado para ficar com ele várias situações que seriam insuportáveis para muitas outras pessoas, né? Sim, sim. E aí a questão do reflexo, né? Ele traz aqui uma coisa que eu também achei interessante, que serviriam como antídotos para a dor, os autorretratos, né? Uhum. Porque quando você olha ali, mesmo a sua imagem, isso eu lembro de uma cirurgia minha, que de fato eu me olhava no espelho e eu era uma pessoa, mas a dor que eu sentia não estava ali. Ali eu Uhum. parecia Uhum. absolutamente bem, né? Então, assim, eu pude de alguma maneira assimilar isso por causa disso, né? Podemos pensar na experiência de vislumbrar um reflexo num momento de angústia física ou emocional. A imagem do espelho é assombrosa. Ela se parece conosco, mas não partilha da nossa dor. É o que ele traz Sim, aqui. Então, sim. essa disjunção entre a nossa percepção de nós mesmos, sentindo dor, percebida de dentro para fora, e a evidência superficial oferecida pelo espelho de um eu aparentemente desprovido de dor, visto de fora para dentro, pode funcionar como uma influência estabilizadora. Ou não, né? Uhum. Eu Sim. acho que pode até trazer o oposto, né? Mas no Dependendo de caso da cada um, né? arte, no caso da arte, não, Helena, porque no caso da arte é uma invenção, quer dizer, quando ela pinta, né, é, aquilo não tem uma utilidade concreta, é uma invenção. Aquele corpo que ela está colocando é um corpo inventado. Então, eu acho que realmente ele vem fazer holding, ele acomoda, né, isso que nela está despedaçado, né, isso que nela está lesado, etc. Assim eu vejo. Nela ou em É, qualquer outro artista. eu Aliás, acho tem que uma tem. afirmação final: a gente tem arte porque a vida não basta. A gente não Sim. aguenta, então inventa. A Eu escrita de acho que também Joyce, tem. A Ah, escrita de Joyce, sim. sim, mas eu acho que tem esse aspecto também sublimatório, né? De enquanto a pessoa está ali pintando, algo se acalmar, algo poder dar algum alento momentâneo, né? Uhum, E o uhum. autor diz aqui, pintar a imagem que ela via refletida no espelho era uma maneira de tornar permanente essa imagem tranquilizadora. Então, esse ponto eu achei muito interessante, né? Assim, gostei muito das coisas que você trouxe, que tem imagens riquíssimas, belíssimas, né? Tanto da vida dela, quanto se as pessoas não têm, recomendo muito. Eu vou passar agora para a pessoa e vou trazer alguma coisa bem, digamos, polêmica, tá? Então, assim, eu estava vendo essa questão do Pessoa, né, com os heterônimos, e durante um tempo eu também acreditava, como você, que eram personagens que ele inventava, etc. Mas recentemente não, ainda na pandemia, eu assisti a um vídeo da década de 1950 de uma mulher com o que se chama hoje de distúrbio de personalidade Múltiplo. dissociativo.
Então, eu mandei para o Simil, que naquela época eu estava trabalhando com ele e tal, para a gente fazer conversa de analista. Falei, Simil, você que está tanto tempo na psiquiatria, você já ouviu falar disso? Ele disse que não. Mandei o vídeo para ele. Recentemente, apareceu no Fantástico várias pessoas, várias mulheres brasileiras com esse tal transtorno, que mudam de uma hora para outra e tal, e a família falando disso, da dificuldade de lidar com essas pessoas. E claro que isso gera um monte de questões para a gente, né? Na psicanálise, elas são ouvidas ou elas recebem medicação, estão em terapia ou não. Nessa reportagem do Fantástico, o psicanalista que falou foi o Dunker. E ele falou que isso seria um quadro de histeria. E que aquilo que acontece nas histéricas mais normais, né? Que são as mascaradas, que apresentam personagens e que também mimetizam algumas coisas do outro, isso seria algo também relacionado, possivelmente, a uma questão de um trauma muito forte na infância. E muito possivelmente de abuso sexual feito por algum adulto da sua convivência próxima e objeto da sua destinação amorosa. E quando eu comecei a procurar algumas coisas sobre esses heterônimos, o que eu encontrei foi algo que ele não dominava, né? Ele não dominava isso. É diferente de você, por exemplo, a Helena Ferrante, ninguém sabe quem ela é, né? Mas o que se sabe dela é que é algum autor ou autora que usa esse pseudônimo e não um heterônimo. Então, eu Ela já ficava muito assim. apareceu. Ela já apareceu? Já. Sério? Não vi. É uma mulher, É? é. Sim, que era uma mulher, eu achei muito provável, né? Pela escrita dela, né? Pelo menos eu que gosto de escritoras mulheres, lia dessa maneira. Então, quer dizer, então falando aqui do Pessoa, a arte ela nos dá muita coisa, né? Como representação da vida, expressão da dor, da angústia, mas traz também muitas dúvidas, né? Como a arte pode constituir ou não uma efetiva saída sublimatória, por exemplo. Isso eu fiz um seminário, acho, com a Teresa Nazar, sobre oh meu Deus, aquele italiano, Teresa Nazar. Cadê ela? Bom, Qual italiano? Qual gente, que nós italiano? fazíamos sexta-feira de manhã, só eu, você e Emília. É o Ele era o Damásio? mais famoso. Hã? Damásio? Não. Ai, gente, não é possível. Não E lembro. Bauman? Hã? Bom, eu sei que ali a Teresa falou muito sobre essa questão da sublimação, né, que não também não comporta tudo, né, não possibilita tudo, né, e aí o artista repete a sua arte, né. Então, o Fernando Eu Pessoa, questiono um pouco, você falou, mas assim, você passou rápido, saída sublimatória. Eu diria entrada sublimatória. pode ser, eu usei saída, né, se seria uma efetiva saída sublimatória. Bom, e Fernando Pessoa, né, que com a sua arte nos deu muito, ele, como muitos outros artistas, viveu um verdadeiro inferno com os heterônimos, né? Ele passou por melancolia, por perdas e lutos na infância. Ele já era marcado por essa melancolia desde cedo. Os heterônimos e o alcoolismo, que parece que foi a fuga possível a ele. Então, aqui, o Fernando Pessoa, ele lia muito Freud. E ele se diagnosticou de mais de uma maneira. Isso foi encontrado na biblioteca dele após a morte dele. Então, uma das coisas que encontraram, ele se autodiagnosticou como histérico.
A origem dos meus heterônimos é o fundo traço de histeria que existe em mim. A origem mental dos meus heterônimos está na minha tendência orgânica e constante para despersonalização e para dissimulação. Nos homens, a histeria, ele está falando ainda, assume principalmente aspectos mentais. Assim, tudo acaba em silêncio e poesia. Então, há muitas hipóteses com relação aos heterônimos em autores diversos, né? Uma delas fala que a escrita por essa via imaginativa é algo muito próximo do que você falou na sua apresentação, trazida pelos heterônimos, poderia ser uma acomodação pulsional, né? Dessas pulsões desorganizadas lá na etapa constitutiva daquele sujeito Fernando Pessoa. E que as cartas e correspondências amorosas dele podem ser consideradas como documentos que tratam da sintomatologia dele, né, e expressivos da sua patologia. Aí há, então, isso da biblioteca e tal. Ele manifestava, nessas cartas de amor que ele escrevia, o desejo de se tornar saudável e poder reintegrar a sua personalidade fraturada em muitas personalidades. Tá? Bom, a leitura das cartas eu já falei, né? E ele encontraram muitas fichas de leitura da obra de Freud, na qual ele investigava o seu mal. Então, o seu autodiagnóstico, além da histeria, em outra ficha, descrevia sintomas de transtorno bipolar, psicose maníaco-depressiva, inclinações patológicas e pendor suicida, e a dissociação de personalidade que o acometia levava à hipótese de um distúrbio de personalidade múltipla. E o consumo excessivo e contumaz de álcool foi uma espécie considerada um suicídio, com o desejo de pôr fim ao seu sofrimento. Tem muito mais coisas, mas eu vou fazer um stop aqui para falar da Berna. A Berna, você me falou, quando a gente conversou, sobre um corpo político, né? E tem aqui uma coisa que eu achei interessante, que foi até um texto da Elizabeth Bittencourt, que recentemente publicou outro texto numa revista que é Círculo de Giz, saiu essa semana, também sobre a Berna. Mas não foi esse texto, que esse texto eu não consegui nem ler direito ainda essa semana. Mas ela escreveu, né, que a Berna banca o seu desejo, né? Que ela, movida pela ética do seu desejo, paga o preço e atravessa fronteiras de mal-estar em seu ato performático. Ela coloca isso no texto dela como uma interrogação. Então, eu fiquei pensando como seria essa identificação, a arte dela, na qual ela expressa a violência da sociedade e o fato de que as pessoas não enxergam o outro, né? Há uma alienação nesse sentido. Como é que a gente poderia pensar por essa via desejante? Né? Porque o desejo na Berna, né? A gente não pode atribuir a coisas, né? Porque o desejo não tem objeto, mas a gente pode pensar que o desejo aparece representado por essa via, né, das ações dela, por exemplo, em relação às presidiárias. Agora que a Teresa me contou isso do café, eu ainda não sabia do café, eu acompanho muito a Berna de perto também. Berna diz que aquilo que a incomoda, que a inquieta, que a faz pensar sobre o mundo é a violência do dia a dia. Esse é o seu motor de produção. Eu acho que é aí que está o desejo dela. O desejo dela não está naquilo que ela produz, o desejo dela está no mote, no motor dessa produção, nessa Boa. inquietação, né? Uhum. Inclusive nisso que ela fala de como o contato com o crime, com o corpo, né? No crime, deixou ela mais sensível. É aí que o desejo comparece, a meu ver, né?
Uhum, ótimo. Bom, Helena, era o Damasi que você queria lembrar, o autor? Não, gente, é a coisa mais básica do mundo. Olha só, tem perguntas no chat, né? Não sei se tem Vamos alguma. lá. Eu vou tentar lembrar aqui, Emília. E te mando, bota no chat. Tá bom. Meninas, eu vou sair do consultório agora, exausta, com fome. Brigadíssimo, Tereza. Foi muito, muito bom. Desde a chamada que você publicou no Instagram, gostei muito. Muito obrigada, Na Tereza. verdade, eu só trouxe questões, mas eu acho Mas que é muito uma bom. boa pista de trilha para a gente percorrer. Obrigadíssimo. Beijo. Ai, gente, é Leonardo da Vinci. Pode eu não ter lembrado? E a Tereza não lembrar que a gente fez um trabalho inteiro, um ano. Geralmente é assim, as coisas mais óbvias a gente não vê, né? É a tal da realidade psíquica. É. Então, É vamos o- lá. É, Tem no chat aqui uns comentários, né? Acho que a pessoa que teve o trabalho de escrever no chat merece meu respeito, né? Ah, pessoal, em especial Tereza e Helena, vou ter que atender a Ana, se a Tereza saindo. Uma pergunta seria: a dissonância, o mal-estar no qual o sujeito se vê lançado constantemente em busca da consonância, seria a dissonância, o mal-estar em busca da consonância? Penso isso quanto à pulsão de morte. Parabenizo a Melana pela apresentação que me promoveu justamente com os comentários da Helena. É, Márcia. Ô, Sou eu, Márcia, Tereza. Pois é. sabe o que, que me deu Tem muito vontade de barulho aqui à minha responder? volta, por isso que eu vou diminuir meu microfone. Você sabe o que, que me deu vontade de responder nessa pergunta? Seria a dissonância, o mal-estar no qual o sujeito se vê lançado constantemente em busca. Sim, eu acho que sim, mas eu acho que eu quis dar outro nome. É o seguinte: é que a gente acredita, quando a gente nasce, todo mundo, vou visitar o bebê, muitas felicidades, que Deus te proteja, que te dê sorte, saúde. Igual aquela história das bruxas e das fadas que foram lá abençoar o filho do rei, a gente acredita, né, que nós viemos ao mundo para ser felizes. E aí é que esse aqui é o problema. O problema não é o mal-estar. O problema é a gente acreditar que a gente não vai ter que passar pelo mal-estar. Aí a gente fica buscando. Gostei, porque o mal-estar fica como uma condição, né? Importante para que a gente tenha, que é O na mal-estar não é música bom também nem essa ruim. busca de uma resolução, né? Que alguns artistas vão colocar e outros talvez não. Né? E eu acho que o artista ele lida de uma outra maneira com o mal-estar. Aham, Ele não sim. busca essa consonância. Ele não acredita na felicidade. Ele não acredita. Tanto você vê esses exemplos e outros mais que a gente pode ver, não existe artista que não traga uma carga trágica e angustiante na vida. Né? A Que angústia está. relança a questão, né, Tereza? Por isso que eu pensei na questão da pulsão de morte, porque isso é relançado para o sujeito. Né? Agora, a outra pergunta é do iPhone, do Ítalo. Helena, Te agradeço muito, bem legal. seria um fracasso da saída sublimatória o suicídio do artista? olha, posso falar? Eu não faria essa. Bom, é para a Helena, né? Eu Mas, também enfim. não. Não, faz, então responde você. Não, eu não faria essa relação, porque o fracasso da saída sublimatória, que, aliás, eu falei de brincadeira, ele é próprio da saída. Não existe saída sublimatória, só existe entrada. Cada vez você entra mais. Então, quando você fala de fracasso da saída sublimatória, suponho que você esteja imaginando que a saída sublimatória tem um sucesso e ela não tem. Ela tem a estrutura do Uhum. fracasso, ela mesma, né? Então, a gente não pode fazer essa ligação com o suicídio, porque senão todo artista tinha que se suicidar, ou pelo menos tentar, né? Penso eu. Eu tenho um jeito de falar meio esquisito, assim, meio... Sempre bom. Sandra, agradeço muito, riqueza do trabalho. Helena fez comentário, vou sair. Muito interessante. Há uns anos vi um filme com Raquel Weisz, que me deixou muito impressionada e acossada na época. A personagem
tem esse distúrbio. Ah, não entendo nada de distúrbio, gente. Helena, se quiser comentar, eu não entendo nada de distúrbio. Isso, assim, foi para mim surpreendente, né? E a única coisa que eu acho que nos interessa, que eu acredito, que eu tenho certeza que nos interessa, são potencialmente os analisantes que podem chegar com essa questão, que a gente não vai focar no sintoma, e sim no sujeito, mas é uma escuta, e é interessante que a gente saiba um pouco mais sobre isso, que isso está no mundo, né? Se E são ele poucas trouxer... pessoas Desculpe, relativamente. São desculpe. 150 mil pessoas, eu acho, no Brasil. Desculpe, eu cortei, tem sujeito estabanado. Então, desculpa. É igual... Olha só, se essa pessoa chegar com essa questão, gostei muito, porque se ela chegar com essa patologia, a gente não pode fazer nada, a gente só pode fazer Não. alguma coisa se ela chegar com isso sob forma de questão. Pois é, mas a gente saber disso, né? E saber que isso anda por aí, que eu achava que era uma coisa lá do vídeo que eu vi em 1950, nunca mais tinha ouvido falar. São 150 pessoas com o mesmo destino, 150 mil mas são no 150 Brasil. mil, pois é, no Brasil, mas são 150 mil questões Casos completamente diferentes. distintas para esse São. problema. E as Isso apresentações também são as Isso mais é que me variadas, né? interessa. E aí está me É. lembrando aquele caso da Diana Rabinovich, que atendia uma pessoa gorda, enorme, e ela falou que era muito gorda. 4 anos seguidos, não era problema a gordura dela, até um dia que ela tropeçou num lugar e tal. Entendeu? Quer dizer, a nós interessa a problematização do distúrbio, a patologia, isso é para a psiquiatria, bem que você mandou para o CIMIL. Eu mandei só a pergunta, se ele já tinha ouvido falar daqui. Pois é. Você mandou, perguntou no lugar certo. Gente, obrigada. Eu acho que meu trabalho é realmente só um apanhado de questionamentos, de coisas que passam na minha cabeça. Eu desejo a todos, eu não vou estar aqui, eu não me pouparia de dizer onde eu vou estar, eu vou para Viena. Então, Que chique, vai encontrar Freud? vou levar um beijo seu, vou dizer para ele que você está dando um beijo. Então, Fala que eu mandei um beijo também. a escola caminhando em peso. Então, eu desejo a vocês um bom trabalho na Ciranda, que na volta Excelente, Tereza. eu Muito posso amealhar obrigada. algumas Obrigada, coisas. Tereza. Obrigada a vocês. Bom. Até Obrigada, sábado. Tereza. Foi Um ótimo. beijo Boa para noite. vocês. Boa Maravilhoso. noite. Obrigada, Boa gente. noite a todos. Obrigada, Tchau. Helena. Beijo, Eu no consultório Helena. ainda Obrigada. também. Boa Boa noite. noite, Tchau. pessoal. Boa Tchau. noite. Obrigada pela participação.